Desde 2017 juntos, trazendo conhecimento de qualidade que expande as suas possibilidades. Curta o nosso canal e se inscreva. Bem-vindos, pessoal, à nossa aula 59 do curso Fundamentos de Refrigeração. A gente esticou bastante o nosso curso, né? E essa é mais uma daquelas aulas em que a gente vai chacoalhar as suas bases aí de refrigeração que você tem e mostrar para você, mais uma vez, como você tem que estar estudando, não as coisas voláteis, aqueles tipos de conhecimentos voláteis. O que é um conhecimento volátil? É aquele conhecimento que é uma tecnologia momentânea, que daqui a pouco ela vai embora, ela muda, mas sim estudar os fundamentos da termodinâmica, né? E estudar isso, ele te permite você se adaptar rápido às mudanças que às vezes você nem prevê, como você já viu no curso, ao longo do curso, nas primeiras aulas, no meio do curso, coisas que a gente vai trazendo para você. E aqui é mais uma daquelas aulas. Então a gente vai falar hoje sobre a refrigeração magnética. Alguns utilizam o termo de refrigeração termomagnética, enfim, quer dizer a mesma coisa. E o que é isso aí, Rafael? Vamos falar disso daqui agora com você. Já vamos aqui colocar na tela para a gente começar. E cadê a tela? Aqui, pronto, vamos embora. Vamos lá. Então, a aula 59, iremos falar aqui de refrigeração magnética. Olha, eu vou falar um pouquinho aqui do tema entropia, que é fundamental, aí vem, né? Aí vem aquele chute na canela de novo, né? Entropia é coisa de teoria, nem sei por que tem na tabela dos fluidos refrigerantes, a gente não usa esse negócio. Olha, teoria mais uma vez. É você estudar a volta no tempo. Eu já nem vou dizer mais, como eu estava falando até pouco tempo, que teoria é buraco negro, porque agora a gente já viu o buraco negro, né? É só você acompanhar as melhores instituições de física e pesquisa, e aí você vai ver que já até miramos, né, o horizonte de eventos de um buraco negro. Então não é mais teoria. Agora eu ainda posso dizer que talvez teoria é voltar no tempo, até onde isso me permitir teoria. O que a gente te ensina aqui, o que eu quero dizer é técnica, meu amigo. É técnica, é coisa que já está bem fundamentado, coisa bem consolidada, para você simplesmente, realmente aplicar o conhecimento termodinâmico e extrair disso a capacidade de projetar, desenvolver sistemas cada vez melhores, tá legal? Então vamos à aula. Então, a primeira coisa que eu te dou uma dica, eu vou deixar aqui no comentário. Você vai lá na aula 51 do nosso canal da Apostila Falada. Essa aula 51 você vai encontrar na playlist Análises Termodinâmicas, tem lá a playlist. A aula 51 tem o título de Entropia com Pipoca. Eu tinha quebrado a cabeça em como apresentar, tem várias aulas de entropia lá, mas a entropia com pipoca é uma coisa bem intuitiva que eu preparei para você entender a relação de entropia, estados e informação. Dando uma rápida resumida no assunto, uma rápida apresentação, então a gente pode dizer que o ΔS, que é a diferença de entropia de um estado 2 para um estado 1, né, é a entropia dos estados ao inverso da massa integral da derivada parcial do calor por temperatura em um ciclo, né? Resolvendo isso daqui, você tem você chega, né, que ela é proporcional também a uma variação de calor, ou, se você quiser dizer também dessa forma, da entalpia entre os estados pela temperatura, né? Então, logo, você pode acabar dizendo que a variação de entropia, ΔS, é um ΔQ por temperatura, lembrando que aqui a gente sempre trabalha em Kelvin, tá? A temperatura absoluta. Você pode simplesmente rearranjar isso aqui e dizer que a variação de calor é igual à variação de entropia pelo tempo. Desculpe, pela temperatura. Então a variação de entropia vezes a temperatura, lembrando que entropia é Joule por Kelvin, tá? E temperatura absoluta é Kelvin, corta, sai Joule aqui do outro lado, que é calor, tá? No nosso caso, a gente adota Joule aqui, estamos falando de transferências de energia, no caso, na forma de calor. Lembrando
que a gente vai usar isso muito, né, ao longo da nossa explicação aqui, que em processos adiabáticos temos que a variação de calor é zero. Lembrando que esse é a definição de um processo adiabático onde você não tem troca com as vizinhanças. Então, portanto, o seu ΔQ é igual a zero. Então, se acontecer alguma coisa com a entropia, olha a dica. Tem que ser compensado na temperatura e vice-versa. Porque se é adiabático, ΔQ é igual a zero, não estamos falando que o Q é igual a zero, estamos falando que o ΔQ não vai haver variação, de entropia num processo de calor, num processo adiabático. Então, se tem variação numa temperatura, tem que compensar na entropia. Fica com isso guardado. De uma outra forma que a gente também vai usar aqui, só para esquentar um pouco, aquecer você, mas vê lá a aula 51, tá? No canal da Apostila Falada, Entropia com Pipoca, beleza? Mas vamos lá. A gente tem aqui que a entropia também é dada, né, da forma mais elementar pela constante de Boltzmann-K vezes o logaritmo niperiano de ρ, que significa os estados, né? Que estados? Dá uma olhada lá na aula 51. Mas o que eu quero dizer para você, o estados é o seguinte, olha, deixa eu tirar a tela aqui. Estados é o seguinte, é a quantidade de estados possível que um sistema pode acabar adotando. Então, por exemplo, em um sistema que você tem dois objetos, e esses dois objetos têm 2 graus de liberdade cada um, você teria 4 estados possíveis, digamos assim, né? Um número binário mais ou menos. Em sistemas maiores, com muitas partículas, né? Moléculas, e quando você mergulha ainda mais, você vai não mais no nível da molécula, mas você mergulha lá no nível atômico, aí você tem até que os elétrons do átomo interferem no balanço total de entropia em função dos seus spins. Eu vou falar tudo isso daqui a pouquinho para você, porque é o caminho de aprender a refrigeração magnética, que é o futuro. E ele já está presente, esse futuro. Então, é teoria, não é nada de teoria. É para você senta, calma e estuda. É o que eu te falo sempre nas aulas aqui, quando a coisa vai ser um pouquinho mais, vai chacoalhar um pouquinho mais, senta, calma e estuda. Presta atenção com calma que você vai entender até o final dessa aula os princípios da refrigeração magnética. Então, ó, entropia tem a ver com a quantidade de estados. Então, olha só, se você entra numa sala de aula com as carteiras tudo enfileiradas, organizadas, a quantidade de informação para você descrever todo o sistema é pequeno. Você vai apenas dizer assim, olha, tem 50 cadeiras, para cada uma da sua lateral a distância é de meio metro, para frente é meio metro, e todas olham em uma única direção, para frente, olham para a lousa. Com essas poucas informações, você não precisa estar lá para modelar, caracterizar ou pegar o parâmetro de cada carteira. Não. Você já sabe que tem 50, que elas estão numa disposição de meio metro de distância para frente e para o lado de cada um. Meio metro é muito pouco, né? 1,5 metro, senão já está encostado com o outro. 1,5 metro um do outro e estão olhando para frente. Então, a partir disso, se eu te falar que são 50 carteiras, 30, 100 carteiras, você sabe que elas estarão sempre numa certa disposição de enfileirado, lado a lado, e aí acabou. Você tem a informação completa com poucas informações. Agora, se você está lá numa sala de primário, ginásio, que o cara acaba de ter aula vaga, né? O que acontece com aquilo? Tem carteira na janela, tem carteira em cima da carteira do professor, né? Vai ter carteira de ponta cabeça, vai ter carteira do lado, vão fazer mesa de ping-pong em cima da carteira que eu fazia, tá certo? E aí vai você agora tentar parametrizar a posição de cada carteira. Meu amigo, você vai... Olha, uma carteira está no teto, a outra está aí nessa direção. Você vai ter muita informação. Aumentou a entropia.
Então a entropia acaba sendo, vê a aula 51 do canal da Apostila Falada, mas a entropia, ela tanto que em teoria de informação, aí é teoria ainda, porque estão desenvolvendo isso ainda, tá? Na parte de criptografia, de alta eficiência, né? De alta robustez, então ainda tem todo esse arcabouço teórico. Mas lá, mesmo em sistemas de informação, ele usa esse conceito da física, de que a entropia guarda nela a informação do sistema observado. Então vamos voltar para a aula? Então é isso. Então olha, na física a gente tem a constante de Boltzmann, Joule por Kelvin, vezes o ln do número de estados, tá? É uma ideia. Então você vê que quanto mais estados esse número tiver, mais o S, ó, se ρ aumenta, K é constante, né? Se ρ aumenta, S aumenta. Se ρ diminui, S diminui. Então significa, de novo, se você, por exemplo, a gente já falou, temperatura é a agitação de uma rede cristalina de um material. Dos átomos, está lá no nível atômico. O átomo está naquele lugar, mas ele está oscilando. Tanto que quando você pega um MEV, um microscópio eletrônica de varredura, e que a gente amplia, tenho a sorte de sempre que quando eu posso, o pessoal lá do LSI da Polielétrica me disponibiliza, o Adir Moreira, um abraço para você, meu amigo. A gente passa muitas horas lá, às vezes, olhando o átomo, né, nos filmes. Você dá um zoom e você vê um átomo, mas você vê um borrão ao redor dele. O que é? Tá com problema na lente? Não é lente, tá? É outra coisa, mas é tunelamento. Mas o que é aquele borrão? É porque o átomo ele está numa alta frequência oscilando naquele centro dele, por conta da temperatura. E quanto maior a temperatura da amostra, mais ele oscila. Então, em temperaturas maiores, maior a entropia, mais organizado está. Em temperaturas menores, a entropia tende a cair, desde que não seja um processo adiabático, desde que você esteja, de fato, retirando calor, desde que você esteja retirando calor, derrubando a temperatura, a entropia também cai junto, beleza? Então vamos embora. Vamos embora. Gente, essa aula me deu, assim, foi muito divertido. Eu passei algumas semanas pensando em como arquitetar essa aula aqui para você. Tá? Eu sei que a gente está acostumado, e agora estamos saindo do mundo do diagrama de pH, né? E indo para uma outra coisa totalmente diferente. Vamos lá, ó. Tem uma outra novidade aqui para você. O elétron, que é a carga elétrica que a gente costuma dizer negativa, adotado assim, ela não é só uma carguinha, ela tem um spin. O elétron está girando, ele tem um momento, né? Um momento. Ele está girando, tá? Ele está rodando sobre seu próprio eixo, girando sobre seu próprio eixo. Então o elétron ele é caracterizado pela sua carga e pelo seu spin, tá? Em que sentido ele está girando? Tanto que isso é tão forte o estudo disso, que se a gente dizer que o elétron é o gato e o spin é o sorriso, já tem gente, por mais maluco que seja, fazendo sistemas reais, onde você separa o giro do elétron. É mais ou menos, você tem o gato sem o sorriso e o sorriso sem o gato. Você separa as coisas, né? Você sai daqui para cá, né? Enfim, você tem essa propriedade que é muito forte do elétron e você pode sim, em alguns estados quânticos, separar spin do elétron. E a coisa vai mais para aí, tá? Em baixíssimas temperaturas, quando você quer realmente chegar à temperatura subcriogênica, né, você acaba tendo os efeitos desse daí. Mas vamos continuar aqui na nossa aula. E o que te interessa aqui? Isso interessa muito para a refrigeração magnética, tá? E interessa muito, ó. Aqui tem um núcleo de um átomo qualquer, e aqui estão os seus elétrons distribuídos. Faltou eu desenhar aqui um spinzinho aqui, ó. Tá? Tem aqui seus elétrons, esses pontinhos pretos e as suas eletrosferas. Veja que nesse caso, o campo magnético aplicado, já estamos chegando ali na refrigeração magnética.
O campo magnético aplicado aqui, eu disse que H é igual a zero. Então significa que eu não tenho um campo magnético externo interagindo com este átomo e nem com seus elétrons. Portanto, os spins desses elétrons estão aleatórios, tá? Estão aleatórios, cada um tá para um lado. Não tem nenhuma regra aqui, é aleatório. Então esse é um átomo não magnetizado. Mas se eu pegar e colocar um fluxo de campo magnético H maior que zero, bem definido, todos os elétrons estarão girando para o mesmo sentido. O que eu quero dizer para você com essa história de spin? É o spin que define se o material está magnético ou não. É o spin do elétron. Se o spin dos elétrons de um átomo estão aleatoriamente distribuídos, isso é um material não magnetizado. Se ele está sob a influência de um campo magnético uniforme, os seus spins todos vão girar na mesma direção e sentido. Passo a ter um pequeno imãzinha nesse átomo. Este átomo agora, por conta que todos os seus elétrons estão com os mesmos spins, ele passou a ser um pequeno fragmento de um ímã. Esse entendimento é fundamental para você entender e interpretar a refrigeração magnética. E repito, que ela já está entre nós. Eu vou mostrar aqui hoje. E já está no Brasil, inclusive, tá? Então vamos embora. Esse conhecimento, esse entendimento que eu estou lhe apresentando aqui é fundamental. Você entender que a magnetização vem do momento, por isso que eu te contei essa história, que é o spin do elétron, tá? E em alguns estados a gente até já separa uma coisa da outra, que é o que eu falei aqui. Mas aqui, para os nossos propósitos hoje, eu vou falar só da ideia do spin, beleza? Então é isso, ó. Material magnetizado, todos os seus spins. Os elétrons estão aqui, viajando à vontade nas suas órbitas respectivas. Mas o spin é bem definido, beleza? Quando ele está magnetizado ou sob a influência de um campo magnético externo. Agora vamos lá. O que nós temos aqui, pessoal? Nós temos aqui um bloco de um material que comumente a gente tem utilizado na literatura, o gadolínio, né? Na tabela periódica ele é o número 64, tá? GD. O gadolínio é um material paramagnético que ele tem algumas propriedades que nos permite usar ele como um bom sistema, para construir um bom sistema de refrigeração magnética, tá? Então vamos te explicar a ideia aqui. Você já vai entender. Imagine que você tem um bloco de gadolínio, tá? Ele tem algumas limitações a temperaturas superiores, mas vamos usar ele aqui, a ideia. E hoje já tem ligas cada vez melhores. Então eu já quero aproveitar e dizer para você que o negócio aí, a coisa está aqui já no campo da engenharia de materiais. O conceito e os protótipos já estão bem avançados, já existem ligas melhoradas para o que eu vou explicar aqui agora, que acabam aí deixando o efeito substancialmente mais poderoso em temperaturas de interesse comercial e começando já a arriscar os interesses industriais, tá? Vamos lá. Temos aqui um bloco de GD. E aí, você já sabe, eu vou só agora dizer para você que antes aqui, ó, eu estava falando aqui, eu estava mostrando os spinzinhos, que é o giro, né? A rotação do elétron sobre seu próprio eixo. Eu vou representar o spin agora como setinhas, mas por favor não vá confundir essas setinhas com os grãos. Os grãos ou os cristais, né, digamos assim, a análise cristal, os cristais que formam o material, não é isso. A setinha quer dizer sentido do elétron. Os átomos continuarão nos seus mesmos lugares, estamos apenas interagindo com
o spin dos elétrons, beleza? Então com essas setinhas eu quero dizer que os spins estão aleatórios, desorientados, que eu não tenho um campo magnético ali influenciando neste momento. E aí, pessoal, só para facilitar e só para você ter aqui uma introdução intuitiva para esse ciclo de refrigeração magnética que eu vou te mostrar, eu utilizei alguns números aqui para ficar fácil de fazer a conta, tá? Não peguei números reais, eu peguei aqui 10, 5 e 2, tá? Para ficar fácil de fazer a conta, tá? É claro que no mundo real esses números são um pouco diferentes, mas são dessas grandezas aqui, são dessas unidades aqui, mas não nessas grandezas. Por exemplo, falar que eu estou trabalhando com 2 Kelvin aqui é muito baixo, tá? Eu só facilitei aqui para a gente fazer conta rápida, tá bom? Para ter um sentimento, né? A ideia aqui é criar um sentimento com as propriedades que a gente quer trazer para você aqui hoje do ciclo de refrigeração magnética. Vamos embora. Então, olha só. Nesse conceito, a gente tem aqui, vamos dizer que inicialmente, por conta da massa desse material, beleza? Lembra lá na aula inicial, ó, lá no massa influencia, tá? Opa, riscou tudo aqui, vamos voltar lá. Pela massa do material, vamos voltar aqui. Pela massa do material, ficou teimoso aqui, ó. Vou pegar a caneta de novo. Pela massa do material, né, e o calor específico do material, você calcula que naquela condição em relação a um certo estado, você tem 10 joules armazenados nesse material aqui, nesse bloco. Você tem que... Isso aqui é para te dar uma sensação intuitiva, beleza? Claro que no mundo real esse número é bem diferente, mas é para te introduzir o conceito. A entropia é 5 Joule por Kelvin e a temperatura inicial é 2 Kelvin. Condição de repouso. Vamos começar com o nosso sistema. Num primeiro momento, eu vou aplicar um campo magnético, eu vou pegar um ímã. O que é isso que você está querendo dizer, Rafa? Eu vou pegar um ímã e aproximar desse material, um ímã, tá? Então eu vou pegar o polo norte e o polo sul de um material aqui, de um ímã, e interagir com essa peça de gadolínio, que é um material paramagnético. Vai acontecer que os seus spins vão ficar todos alinhados, desse jeitinho aqui, representando agora com setinhas. Então, todos os átomos, todos os elétrons de todos os átomos que constituem o gadolínio vão ter os seus spins orientados. Beleza? Só que olha só, pessoal, olha só que legal. Na hora que os spins estão orientados, existe o quê? Existe o quê? Existe uma queda da entropia. Porque lembra que eu falei das cadeiras lá no começo? Não foi um exemplo à toa. Vamos pensar que as cadeirinhas também são os spins. É claro que cada cadeira tem o seu elétronzinho, que é a criança que senta em cima, o agitadinho. Mas a cadeira e a criancinha que está sentada lá, o menininho ou a menininha, eles estão ali fazendo parte de um mesmo sistema, eles são um naquele momento. Então você também pode dizer qual é a informação quando a sala está organizada com poucas informações, pouca entropia. Agora, se a molecadinha larga as tuas cadeiras e começa a correr, elétrons para um lado e os spins variando, tacando cadeira para cima, para baixo, cada um tá com a sua cadeira em cima, pulando na cadeira, fazendo qualquer coisa. Vai tentar caracterizar com poucas as informações o parâmetro de cada indivíduo dentro da sala de aula, com 50 crianças pegando fogo lá, brincando, né, no meio da aula vaga, né, tá uma verdadeira folia. O que está acontecendo? Naquela agitação, naquele fogo de brincar, o que está acontecendo? A entropia do sistema aumentou, tá certo? O que eu quero dizer para você é que na hora que você colocou o campo magnético no gadolínio, ou em qualquer material paramagnético e todas as suas novas ligas,
a maioria ainda usando o gadolínio como base para melhorar suas propriedades, já tem outros também materiais envolvidos, você diminuiu a entropia, porque agora organizou que todos os spins estão olhando para o mesmo sentido. Mas veja, eu disse para você que num processo adiabático, a variação de calor é zero, ΔQ é igual a zero. ΔQ é igual a zero. E aí? Vamos voltar para a aula. Se o processo é adiabático, ΔQ é igual a zero, mas o alinhamento dos spins aqui da setinha, da voltinha que dá cada um, diminuiu o S, diminuiu a entropia, olha, o Q inicial não era 10? É 10. Vai ter variação do Q? Não, vai continuar 10. Agora, vamos dizer que a entropia que era 5, com essa variação toda, caiu para 1. Claro que estou aqui exagerando nos números para ficar fácil de a gente entender o conceito, mas é isso aqui, tá? É esse jeitão de análise. Na hora que eu coloquei um campo magnético nesse material, ele alinhou os spins. A entropia caiu, mas o ΔQ tem que ser zero. O 10 tem que continuar. Então, ó, 10 vezes... Porque lembra, ó, a fórmula básica que a gente está analisando é essa daqui, ó. Ó. É isso aqui, tá? QST. Vamos voltar lá. Pronto, ó. Então eu vou escrever aqui no centro, ó. ΔQ é igual a ΔST. Tá? Então isso aqui, cara, é fundamental, porque olha só, o meu Q tá zero. Mas olha, é o meu ΔQ que tá zero. Se o ΔQ está 0, 10, ou você também pode falar QST, que é o que agora a gente está analisando, Q é igual que o S caiu por conta dos spins. Então, de 5 passou para 1 a entropia. A entropia era 5, estava tudo desorganizado. Agora, olha, com poucas informações, você já sabe o que está acontecendo com os spins. A entropia caiu, passou para 1. Ué, mas para esse produto, 1 vezes o que vai continuar dando 10 para não ter variação para o ΔQ ser igual a zero no processo adiabático? A temperatura teve que subir para 10. Era 2. Passou para 10. 1 vezes 10 dá 10. A temperatura agora aumentou. Olha que legal. Por quê? Porque Q é igual a S vezes T. O que é constante nesse processo? Então olha que legal, a hora que você colocou o campo magnético interagindo com o material gadolínio, ele diminuiu a entropia, mas o material esquenta. Rafael, como assim o material esquenta? Sim, meu amigo, por essa propriedade da termodinâmica, é maravilhoso. Se você tem que o processo adiabático não teve variação de calor, se a entropia cair e você induziu uma redução de entropia pelo campo magnético dos spins, automaticamente isso tem que se compensar, porque você não tirou calor desse bloco. Então a temperatura do bloco sobe. A temperatura do bloco sobe, meu amigo. E ele sobe exatamente compensando isso daqui. É isso que é legal. Porque, veja, caiu a entropia. Caiu a entropia, mas o calor permanece o mesmo, porque o processo é diabático. Houve apenas ali um campo magnético interagindo e ele não transferiu calor. Então o que significa é que se a entropia caiu, mas o seu 10 joules de calor tem que continuar, se a entropia caiu, o T aumentou. Mais ou menos, em termos físicos, significa que o átomo, agora estamos falando do átomo, o átomo começou a agitar mais. Ele ficou mais instável. Então, se você fosse focar o átomo, num primeiro momento, sem os spins orientados pelo campo magnético, ele estava mais centradinho. Estava vibrando, chacoalhando, mas mais centradinho. Diminuiu a entropia, mas aumentou a temperatura. Significa que o átomo está lá no mesmo lugar, mas o átomo está vibrando mais. Houve essa compensação. Diminuiu a entropia, os spins todos se orientaram, portanto,
a quantidade de estados do sistema caiu, a entropia caiu, mas para compensar, para haver a compensação, houve uma instabilidade do átomo, do seu núcleo atômico, e ele começa a vibrar mais. Isso é o aumento da temperatura em termos físicos. Porque temperatura você já aprendeu aqui no nosso curso. É vibração atômica. Temperatura e vibração atômica. Beleza? Vamos continuar. Então, olha só. O material aumentou a temperatura, meu amigo. Aumentou a temperatura dele. Tá? Deixa eu pegar uma outra cor aqui de caneta, senão vai acabar aqui dando... Pronto. Aumentou a temperatura. Então, ó, o S caiu por conta disso daqui, mas o T subiu. Tá? Então eu tenho o 10 Joule. Não houve variação de fato. Era 10 Joule e continuou 10 Joule, só que você só teve um aumento da temperatura, sem variar o calor. Por quê? Porque você diminui a entropia. Vamos para o próximo passo. Agora, eu vou fazer o seguinte. Já que a temperatura está alta, eu vou passar um fluido refrigerante para dissipar o calor desse material. É claro que aqui, gente, eu tô, como já te falei, eu estou usando aqui para facilitar a intuição. Estou usando números muito baixos, mas é só para ficar fácil de fazer a conta, tá? E isso depois a gente aplica para as condições reais. Vamos falar que você está passando um fluido aqui muito frio, próximo do 0 Kelvin, tá? Nem vai ter fluido nessas condições, tá bom? Mas, hipoteticamente falando aqui, vamos passar um fluido agora pelo gadolínio, muito frio, para ele derrubar a temperatura, para ele extrair calor, retirar calor. Agora sim, eu vou ter um ΔQ. Eu vou tirar 5 joules da forma de calor, ΔQ igual a menos 5. Estou mantendo o meu ímã aqui ainda ligado. Os spins estão todos orientados para mim aproveitar essa temperatura maior em relação ao fluido que estará numa temperatura menor. Por exemplo, vamos falar que essa temperatura vai estar a 2K. O que vai acontecer? Eu estou passando bastante fluido, uma vazão desse fluido sobre essa peça, ele vai resfriar, vai levar calor embora. De tal forma que o balanço geral aqui no nosso experimento mental passou para 5 joules. Antes era 10, passou para 5. A entropia continua a mesma. 1 joule por Kelvin, 1 joule por Kelvin. Mas como ela continua a mesma e o calor total caiu, logo a temperatura é que caiu. De 10 Kelvin, caiu para 5. Caiu para 5. Porque eu levei calor embora pelo fluido. É como se fosse nosso condensador dissipando calor para fora. Agora eu tenho uma nova condição de 5. 5 joule. A entropia é 1, porque ainda está com o ímã acionado. E a temperatura caiu por conta que um fluido encostou e levou o calor, pelos processos que você já aprendeu aqui no curso, levou o calor embora, absorveu o calor da peça por uma vazão máxima desse fluido. O que eu faço agora? No próximo estágio, eu faço o seguinte. Eu pego e tiro o meu ímã de perto do gadolínio. Eu desligo o meu campo magnético. Ele vai desorganizar. Vai desorganizar os spins. O que vai acontecer com a entropia? Ó, o processo é adiabático de novo, hein? ΔQ igual a 0. O que vai acontecer com a entropia? A entropia vai aumentar. Ué, mas vem cá. Se ΔQ igual a 0 e eu já estava num patamar onde o meu Q era 5 joules, se a entropia vai aumentar e eu tenho que manter o 5, como que eu compenso com a temperatura? Se S aumenta, então o T tem que cair para manter o Q, o ΔQ igual a 0. Então olha só, 5 joules, 5 joules. A entropia passou de 1, voltou para 5. Voltou o que era no original. Voltou o que era lá no original. Desorganizou, voltou o que era no original. 5 joule por Kelvin. Mas, poxa vida, agora o meu total aqui
é 5 joules. Por quanto que eu tenho que multiplicar? 1 Kelvin. Uau, cara, o material caiu a temperatura. Muito mais, antes era 2. Foi para 10, dissipou calor para um fluido mais frio. Agora, quando você tira o campo magnético, ele sub-resfria. Ele se auto-sub-resfria por você ter desligado o campo magnético. Por quê? Porque você aumentou a entropia na hora que você tirou o campo magnético. Os spins voltaram aos seus estados de origem, desorganizados, aumentou a entropia, portanto teve que compensar caindo a temperatura. Sua temperatura passou para 1 Kelvin. O que você faz com isso agora que teu fluido está bem frio? Ah, é isso mesmo, eu queria resfriar um ambiente a 1 Kelvin. Pega esse bloco e agora coloca ele em contato com o fluido do teu processo, que agora é o teu evaporador. Ele passou a ser o teu evaporador, meu amigo. Esse cara aqui, ele é teu evaporador. E olha que legal, agora ele está a 1 Kelvin. E aí você vai poder passar um fluido numa temperatura menor ainda, que é a sua, entre aspas, câmara fria, né? Entre aspas, sua câmara fria. E ele vai passar o calor, ele vai transmitir calor desse fluido, desse ambiente para o bloco vai voltar a aquecer, ele vai ganhar calor, vamos supor mais 5 joule. E agora você tem 10 joules. 10 joules na forma de calor absorvido nesse bloco. A entropia já era 5, continua 5 e a temperatura subiu para 2K. Voltamos na origem, só que agora você começa a ciclar. Põe em campo magnético, você diminui a entropia, sobe a temperatura, dissipa o calor. Dissipou o calor, beleza, a temperatura caiu porque você dissipou calor. Desliga o campo magnético, vai cair muito a temperatura. Coloca ele em contato com o fluido de interesse do teu processo, ele absorve calor. E este aqui agora é o ciclo da refrigeração magnética. Esses 4 estados aqui, ó. Então você vai ter o estado 0 de origem, né, de repouso, aí você tem 1, aí você tem o 2, você tem o 3 e você tem o 4. Esses quatro estados ficam se alternando na refrigeração magnética. E eu te falei que ela já está entre nós. Então vamos ver o que eu quero te mostrar aqui hoje, que é muito bacana e olha, vai dar orgulho para nós. Então, primeira coisa, eu quero te mostrar. Total electrical energy consumption is spent on rhythm of the device. The movement of the liquid is synchronized with the movement of the magnetic field in order to reach large temperature. O que está acontecendo aqui, pessoal? Qual é a ideia? Veja, eu vou colocar aqui, pessoal, eu vou colocar aqui o link original para você visitar essa instituição. Esse é o link, eu vou colocar o link para você também. O que está acontecendo? Isso aqui é o material. Olha lá os spins. Os spins desorganizados. Aí vem um campo magnético e os organiza. Olha só, caiu a entropia aqui, ó. Caiu a entropia. Tá? Caiu a entropia. E se você retira o campo magnético, o que vai acontecer? Você vai ter aí novamente um aumento da entropia. Então vamos lá. Olha lá o que está acontecendo agora. Olha, temos aqui um sistema. Então, ó, o bombeamento de calor e transferência de calor para um fluido. Então, olha que legal. Os fluidos, olha o campo magnético passando. Você já vai entender de onde está vindo isso. Ele põe o fluido em contato com o material. Esse material esquenta conforme nossos ciclos, passa para aquele fluido de condensação e vai para um condensador externo. E conforme ele saiu o campo magnético, o que aconteceu com o material aqui? Caiu a temperatura. É a hora que você faz o seguinte:
você começa a pegar esse fluido que está a baixa temperatura em contato agora com o material, o gadolínio, por exemplo, e faz ele entrar em contato com o fluido do teu processo. Do teu processo. E este ciclo acontece várias vezes e você pode colocar ele dentro de um sistema desse, no qual você vai ver o efeito aqui desejado de refrigeração, tá? Então, esse é o princípio dos sistemas atuais aí. Olha que bacana, porque aí você faz o próprio pistãozinho magnético e ele já responde aqui, né? É o Instituto Leibniz, na Alemanha. E eu quero agradecer ao professor doutor Jader e ao professor doutor Jaime, lá da Universidade Federal de Santa Catarina, que nos autorizou a usar esse trecho da ilustração que eles criaram e do trabalho que eles estão fazendo lá na Universidade Federal de Santa Catarina, apoiado por empresas aí que estão apoiando o desenvolvimento tecnológico do nosso Brasil, do nosso país, e instituições governamentais que estão aí investindo já nessa tecnologia. Então vamos ver o trabalho orientado ali pelo professor Jader, pelo professor Jaime, e que eu entendi que eles fizeram ali um trabalho muito bacana, muito legal mesmo, e obrigado pela autorização de mostrar o vídeo aqui. Eu vou colocar o link original aqui na descrição, vale a pena você entrar, porque aí o que acontece? Rafael, para onde vai isso então? Vai mudar. A tecnologia vai mudar, a termodinâmica não. E você tem que estar próximo de pessoas que te mostram isso, de universidades sérias, tá? Então é isso que a gente vai mostrar aqui para você. Eles trazem aqui a primeira adega utilizando o princípio de refrigeração magnética. É uma adega magnetocalórica, né? E aí eles mostram um princípio, né, que a gente estava discutindo aqui. Eles desenvolveram um regenerador em parceria com uma universidade europeia, muito bacana, e chegaram aí a desenvolver todo o sistema aí de refrigeração utilizando o princípio da refrigeração magnética. Muito bacana mesmo, então de parabéns, um trabalho sério, né? E muito legal, pessoal. Eles já estão atingindo um valor de consumo energético competitivo com os atuais sistemas, né? Então isso é interessante. Lá o pessoal da Universidade Federal de Santa Catarina, mais uma vez, obrigado aí ao professor Jader, ao professor Jaime pela autorização de uso deste vídeo, tá? E algumas instituições aqui que estão apoiando a universidade lá nesse nível de pesquisa, tá? Então, é isso que você aprendeu aqui hoje. Nós já temos aí ar-condicionado, protótipos de ar-condicionado reais, com eficiência energética compatível com os atuais sistemas vigentes, né? Uma adega feita aqui no Brasil, tá? Ali na Universidade Federal de Santa Catarina, tá? E o pessoal tá indo para frente. Eu fiz uma pesquisa, uma revisão bibliográfica, e a janela de eventos que deu para notar ali, existem alguns gargalos tecnológicos a serem vencidos, tanto para você ter aí a parte de climatização, ar-condicionado e adegas, pequenas geladeiras, estando aí já começando a ser comercializadas numa janela, lógico, vai depender também do país que você está considerando, mas uma janela de 5 a 10 anos isso começa a se tornar popular, né? A mais acessível, de 5 a 10 anos, vencidos aí os gargalos tecnológicos, muito mais aí, pensando já numa escala de produção, porque realmente o sistema não tem praticamente mais os problemas vigentes. Você não tem fluido, você não tem óleo, você não tem carga de gás, olha, você não tem mais nada disso. Você tem um ímã, né, e um material e o seu fluido de interesse. Ele vai acabar interagindo ali como um chiller, né? Essa que é a ideia, muito interessante mesmo esse sistema. E mais aí pelas revisões bibliográficas que eu fiz, já verificando o campo da refrigeração industrial, você tem aí uma janela para isso começar a acontecer em larga escala de 10 a
20 anos. Então, de 10 a 20 anos, daqui a 10 a 20 anos, dependendo do país, os países mais avançados começam a ter isso em 10 anos aí no máximo. Isso são escalas máximas que eu estou te trazendo. Já vai começar a ter sistemas industriais utilizando esse sistema de refrigeração magnética, né? E nos países talvez mais atrasados, 15, 20 anos isso começa a acontecer, tá bom? Então é isso aí, refrigeração magnética para quem nunca viu, e temos o nosso orgulho nacional, temos a Universidade Federal de Santa Catarina aí na frente, aí apoiada por instituições governamentais e privadas, apoiando o nosso desenvolvimento, tá bom? Então, continue com a gente, continue estudando, continue se engajando, porque esse tipo de conhecimento que você absorve aqui no nosso curso, ele te estrutura as bases para você se adaptar a qualquer sistema. O resto, meu amigo, é ler manual, é virar usuário VIP de alguma tecnologia ou outra, você fazer um treinamento rápido, mas você não precisa gastar muito tempo com isso, porque quando você aprende a termodinâmica, de fato, você se adapta a qualquer sistema, seja amônia, seja fluidos, de qual for a natureza, né? Seja um sistema em cascata, não é em cascata, meu amigo, se você aprendeu a termodinâmica, você não se assusta, você olha o fluxograma do sistema e você interpreta, tá bom? Então, obrigado, continue estudando e vamos para a próxima aula que tem mais. Tchau, tchau, pessoal!